importante que nós tenhamos abrindo essa filial fora? Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é você conhecer muito bem o mercado onde você se instalando. Conhecer em que aspectos? Primeiro, aspectos legais, custos, conhecer todos os custos que você vai ter, impostos, pessoal. Então, quando você contrata pessoal local, são diversos. Se fosse uma empresa estrangeira vindo para o Brasil, teria um susto, né? Então, isso você tem que conhecer muito bem. Depois, saber quais são os seus pontos de apoio jurídico, comercial. E depois, cultura. Cultura é importantíssimo. Principalmente uma empresa como a nossa, que é uma empresa de serviços, você lida com pessoas. Esses aspectos culturais, eles podem afetar o custo da sua operação. Por exemplo, existem países onde, na época do verão, o turno de trabalho muda, reduz, a pessoa trabalha só no período da manhã. Então, você tem que ter tudo isso muito bem equacionado para não ter surpresas. Né? Como que vocês fizeram, Ailton? Como que foi? A primeira filial na Europa, qual foi o primeiro passo, né, Vanessa? Quando nós abrimos a primeira filial na Europa, nós já tínhamos aí uma experiência internacional bastante consolidada. Né? A primeira filial na Europa foi Espanha em 2003, janeiro de 2003. Então, o que aconteceu? Nós já tínhamos aí uma carteira de clientes espanhóis. Esse sempre foi o nosso ponto de apoio. Nós nunca saímos para uma aventura. Aliás, sair para aventura é a pior coisa que tem. Então, você tem que ter pelo menos um horizonte. Você precisa saber como é que você vai começar a operação. Em termos de Espanha, que você está falando, o que você sentiu assim, de dificuldade ou uma barreira? Ou foi um pouco mais trabalhoso? O espanhol, ele é um povo muito conservador, né? Falando em português aí, né? Barrista. Então, acho que foi uma das grandes dificuldades, foi nós conseguimos colocar uma empresa brasileira operando no mercado espanhol e que o espanhol começasse a te ver como uma empresa espanhola. Como conseguir cativar, né? É importante isso. Você tem que manter as suas raízes. Mas é importante, quando você está no local, você atuar como uma empresa local. Você ser uma empresa espanhola. A Sétima é uma empresa de consultoria que realiza estudos industriais. São serviços de alto valor agregado destinados a industriais que precisam aumentar, melhorar a disponibilidade operacional das plantas e a rentabilidade do negócio. Na realidade, nós criamos a Sétima na França em 2000 e somente em 2002 nós a trouxemos para o Brasil. Veio para o Brasil simplesmente porque o nosso mercado industrial, para o tipo de questão e tipo de serviço de alto valor agregado que a gente presta na Europa e no mundo, começou e cada vez mais ficar muito parecido com a demanda industrial dos diretores corporativos no Brasil, que finalmente estão totalmente globalizados, integrados, alinhados com a economia da Europa e do mundo. Então havia não somente uma boa razão, mas sobretudo grandes oportunidades. A gente está no ano oficial da França no Brasil, e esse ano da França no Brasil, ele contempla muitos eventos. Tradicionalmente, esses anos de um país em outro contemplam prioritariamente eventos culturais, mas principalmente esse ano de aproximação de pequenas e médias empresas. O mercado francês é um mercado exigente. Não vou dizer que o mercado brasileiro não o seja, mas ele não é exigente da mesma maneira. Na prestação de serviço, o rigor, tá certo? Quanto a prazo, a estrutura, a fase pré-venda, a própria venda, a clareza das coisas que são negociadas, o que é negociado, o que é assinado, o que vai ser honrado, o que não vai ser, deve-se evitar todo tipo de ambiguidade. Desse ponto de vista, o mercado europeu, e o francês em particular, é muito exigente. Uma empresária brasileira que está indo para a área de serviço na França, primeiro conselho, se eu me permitir, de lhe dar, seria de coloque franceses para trabalhar com você. Dois países como o Brasil e a França, tá certo? Na área de serviço, a gente tem que trabalhar com as pessoas do país, que tem a formação, a cultura, como a gente diz, as idiosincrasias do local. Isso é fundamentalmente importante. Eu tenho muito receio quando eu escuto no Brasil e fora do Brasil que o brasileiro é muito criativo.
tá certo? Por quê? Não que ele não seja, mas o problema é que às vezes a conotação do criativo para fora do Brasil e mesmo para dentro do Brasil, para grandes industriais, pode ter a conotação de improvisações. Se você tiver muita iniciativa para fazer coisas inovadoras, fantástico, mas se você tiver muita iniciativa para continuar improvisando, seu negócio não vai dar certo. É isso mesmo, Ailton, que ele falou? Improvisação. O que você viu nesse caminho que fazer aqui no Brasil é normal, mas quando fez lá, não caiu muito bem? Bom, nós já não usamos mais essa palavra improvisação, porque é o que ele falou, né? Soa como algo não planejado, algo que você só resolve naquele minuto. Mas o brasileiro, a gente tem que reconhecer, o brasileiro tem um alto grau de resolutividade. Então, nós questionamos coisas, então nós acabamos transformando com essa proatividade que nós temos em questionar e tal, aquilo em algo melhor. Então isso é importante. Eu acho que isso não se pode abandonar na nossa característica. Você já viu alguma diferença lá na França, Vanessa, do pessoal que você já contratou lá? Sim, eu estive lá agora, nós fizemos a inauguração da empresa e eu conheci as pessoas contratadas. São 2 franceses e 2 espanhóis. Tá. E existe realmente uma questão de horários, que é bastante diferente daqui. A cultura de abordagem do cliente é diferente, o modo de comercializar é diferente. Eles pedem tudo por e-mail, devolvem por e-mail, respondem por e-mail, e nós tentamos fazer um approach mais individualizado para pegar um briefing mais assertivo. Então, realmente é diferente. Já tem as particularidades. Nós estamos fazendo esse processo de introduzir um pouquinho do nosso modo, de um approach maior. Ailton, obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigada a você também, Vanessa. Eu que agradeço. Sucesso a vocês dois. E na semana que vem, então, a gente volta com mais Pense Grande, mas eu quero também ver você participando do nosso programa. Mande e-mail para o pensegrande@idealtv.com.br. Até o nosso próximo programa e lembre-se, não importa o tamanho da sua empresa, pense grande.